produzir uma cópia autêntica da realidade foi durante muitos anos o papel atribuído à fotografia desde a sua descoberta. Este preconceito com a imagem fotográfica só começou a ser rompido com os experimentalismos iniciados com as vanguardas históricas, que propunham novas concepções estéticas para a arte no início do século XX. No cenário contemporâneo, a fotografia contaminada, mestiça, expandida ganha cada vez mais destaque, produzindo diálogos com novos suportes, manipulações e diferentes modos de intervenção. São várias as formas de se olhar a fotografia e eu acho que é assim que tem sido encarado. Eu vejo que existe uma linha de raciocínio um pouco mais conservadora, que ainda trata sobre a fotografia pura como resultado de uma situação e como uma observação sobre um momento. E tem um outro lado de fotografia, por exemplo, de moda e de beleza, que é muito mais lúdico, que é muito mais mexido, que é muito mais fantasiado, que é muito mais mágico. E tem um outro lado de fotografia jovem, de lomografia, de coisas rápidas, de coisas instantâneas, de Instagram, de celular e de digital, cybershot, point and shot. E tem um outro lado de fotografia como tradução de expressão, que é o que eu posso dizer que muitas vezes eu faço. O meu lugar é esse em que a fotografia ela está contaminada por diversas linguagens, por diversos procedimentos, pela própria intenção de entender o que ela pode ser, de tocar uma dimensão ontológica da fotografia. Mergulhar na fotografia. Esta foi a experimentação de Rosa Bunshaft, ao montar uma câmera obscura num quarto de um motel. É uma ideia que tem um pouco a ver com um livro que eu li quando eu era pequena, que era inspirado, claro, na Alice de Lewis Carroll, né? E era de uma menina que era muito pequenininha e caía em todos os lugares. Então ela cai inclusive num tinteiro, das canetas tinteiro, e lá dentro ela trava um embate com a própria linguagem. E eu fiquei me perguntando o que seria se eu pudesse entrar dentro de uma câmera. Como eu não sou tão pequenina como Alice, eu imaginei que eu poderia inverter o jogo. Eu não sou pequena, mas eu posso pensar em câmeras obscuras grandes. Com as janelas vedadas, onde foram feitos pequenos orifícios para a entrada da luz, a artista se inseriu dentro do dispositivo, interferindo no resultado final da imagem. Me interessa, em particular, como o corpo, mais do que ser registrado pela imagem, como ele pode acrescentar formas de pensar a própria imagem. E mais, não apenas pensar, né, sobre a natureza da imagem, como tensionar o que a imagem é na sociedade atual, né, e o que ela pode ser, né, uma imagem como algo menos impositivo, né, unilateral, mas a imagem como uma vivência. Na minha produção recente, eu tenho duas técnicas, né, que acabam gerando uma técnica mista. Por um lado, eu tenho o fotograma, que é produzido com a sombra do corpo de quem está mergulhado na imagem, deixando esse rastro dessa experiência.
e tem a própria imagem de tudo que é externo. Então eu tenho uma tensão entre o público e o privado, entre a cidade e esses espaços que são uma espécie de lugares em suspensão. Se Rosa prefere discutir a cidade, Clarice Machado flana por ela em busca de memórias. A sua fotografia é formada por camadas de imagens e objetos abandonados, que com o trabalho ganham novos significados. Eu fui sentindo que talvez eu tivesse outras linguagens para explorar. E quando eu retornei a Salvador, depois de morar 4 anos em São Paulo, eu comecei a ter um pouco mais de tempo, tranquilidade e concentração nesse processo de produzir outras linguagens. E então isso me levou à fotografia de sobreposição, isso me levou a utilizar fotografia em colagens, isso me levou a explorar até algumas coisas relacionadas à pintura, que atualmente eu tenho pesquisado. Meu processo criativo está muito relacionado à vida cotidiana e à intimidade, não intimidade sobre pessoas, intimidade sobre temas, intimidade sobre situações. Eu acho que todas as questões e detalhes e pontos e coisas sobre a vida podem ser potencialmente interessantes para a arte. Quando eu vou, por exemplo, a um brechó no Carmo, que eles têm aquelas caixas de fotografias antigas, eu olho aquilo e não são as minhas memórias, não são as memórias da minha família, mas poderiam ser se eu pensar que aquela menina com aquela roupa poderia ter sido eu em alguma situação de deslumbre da minha infância. Expandida ou documental, o fato é que a fotografia sempre cumpriu o seu propósito: inventar realidades. Estão abertas as inscrições para as oficinas do projeto Ilê Chipá, Atabaques entre as Folhas. A ação procura qualificar e divulgar as tradições queto através do ensino dos toques, cânticos, mitos e ensinamentos. As oficinas começam no dia 11 de janeiro e as inscrições podem ser feitas via e-mail. Em sua 4ª edição, o Mini Festival de Solos e Coletivos acontece nas cidades de Senhor do Bonfim e Juazeiro. A programação conta com oficinas de criação artística e produção, além de apresentações em diversos formatos de dança. O Soterópolis faz uma pausa e no próximo bloco, o quadro Baú presta uma homenagem a Dona Lúcia Rocha, mãe do cineasta Glauber Rocha. A Dona Lúcia foi uma pessoa que apoiou o Glauber de todas as maneiras. Em Barravento ela fazia a comida para toda a equipe. Adormeci no congelador. E Marcela Belas é destaque do quadro Perfil. A música, para mim, ela tem uma coisa muito de imagem, é como cinema.